Aí galera, que maneiro, ó. Olha o lagomar que tá formando. Essa manhã aí de quinta-feira. Olha que dia lindo, cara. Céu azulzinho, mano. A câmera aí não vai passar exatamente, né? Como tá vibrante esse céu azul. Porque aqui o ar é puro, né? Ainda mais na praia. É sempre um ar muito puro, então a atmosfera fica mais realista, né? Como realmente ela é. Olha esse lagomar, a profundidade já que não deve estar esse lagomar. Se der mole, tem até peixe nesse lagomar. Muito legal, né? A cadeia de serras ali, morro sem favela. Curioso, né? Mas é isso. Mas o assunto desse vídeo não é a natureza, não. Mas eu só queria mostrar isso aqui pra vocês, porque eu acho que sempre vale muito a pena. O cara, pra dizer que o quintal da casa dele, todo encimentado, 50 tons de cinza, ficar em casa ou ver pela televisão é a mesma coisa que você tá aqui vivenciando isso pessoalmente, vivenciando pessoalmente as experiências, é a mesma coisa que ver pela televisão ou tá no quintal de casa se molhando com uma mangueira de jardim. Mano, é de uma cretinice, de débil mental, né? Sinceramente. Bom, tá cada vez mais comum, que eu venho percebendo, os meus críticos, principalmente esses que têm canais no YouTube, né, que tem conteúdos audiovisual no YouTube, apesar de todas as críticas que tem a mim, acabam reconhecendo aquilo que é a coisa mais óbvia do mundo, que eu sou um cara inteligente. Mas veja que isso não resolve a equação, porque mesmo eles, no momento de lucidez, reconhecendo que eu sou um cara inteligente, ao mesmo tempo não dão um braço a torcer para aquilo de mais agudo e importante que eu alerto, aquilo que eu passo ao público. Inclusive, né, teve um deles aí que vivia me chamando até pouco tempo atrás, me chamando de mestre, né? E, pô, você, meu mestre, tem uma dívida de gratidão contigo. Mas na primeira discordância ao qual eu critiquei a bolha que ele pertence, ele já se voltou contra mim e já começou a me pichar de teórico da conspiração. Ora, até ontem você me tinha como um grande mestre. O que é uma coisa curiosa, porque se eu fosse mestre mesmo dele, ora, quando o mestre exorta, o discípulo tem que, né, ter humildade e aprender, ser humilde, né? Mas não. Então você vê que era tudo falsidade. Então vai se entender esse fenômeno. É muito curioso, pessoal. Eles reconhecem que eu sou inteligente, porém aquilo de mais importante que eu falo, eles não dão um braço a torcer. Principalmente se vai atingir o dedo na ferida da bolha, ao qual eles pertencem. Não é muito curioso e até doentio isso? Eu acho isso muito preocupante. Ou então eles são mentirosos e falsos. As duas hipóteses são muito graves. E veja que ontem mesmo eu reagi a um camarada no outro canal, o Ex-Ateu, link aqui embaixo na descrição, se inscreva lá, você vai estar nos apoiando de forma esplêndida. E ele falou horrores, falou que eu sou negacionista, teórico da conspiração, analfabeto funcional, enfim, entre outros predicados aí, que eu nem me lembro mais. Que eu sou o pior dos piores, etc, né? É ali ele analisando os títulos ex-ateus, né? Aquele velho papo lá. Confere lá a nossa live, tá? Inclusive, hoje vai ter live de novo lá no canal O Ex-Ateu, às 9 horas da noite. Comparece lá, dá essa moral, beleza? Quem tá aqui para combater a Agenda 2030 tem que estar lá no canal O Ex-Ateu também, porque combater o ateísmo militante é combater a agenda também, beleza? Só que lá de forma mais especializada. Então eu peço esse apoio a vocês. Agora veja, o cara lá também no final reconheceu que eu sou inteligente, mas continuou os desaforos. Isso fica muito claro, pessoal. Isso é uma coisa cristalina. Se o cara, que é um problema também, isso configura totalmente o grande problema que vivemos na sociedade também.
que é o duplo pensar, que é a não aceitação da realidade. É isso que eu vejo, a não aceitação da realidade. E a dissonância cognitiva. Porque se a pessoa reconhece que você é uma pessoa inteligente, e ao mesmo tempo aquele carinha lá, que a gente brincou até que ele era o Lafon, da Vera Verão, ao mesmo tempo que ele me chamava de analfabeto funcional, ele me chamou de inteligente. Ele assumiu no final do vídeo que eu era inteligente. Então você vê que é pura picuinha. É porque eu tô falando contra a bolha que ele pertence. Mas veja que ao mesmo tempo que ele considera, não somente ele, o cara de ontem, mas esses sujeitos todinhos aí que eu venho enfrentando recentemente, em debates, em vídeo-resposta, né? Eles reconhecem que eu sou inteligente, mas eles não dão um braço a torcer. Por que disso, pessoal? Você já parou para raciocinar sobre isso? Do porquê desse fenômeno? É muito curioso, né? Eu fico pensando que isso é a pura não aceitação. Eles não querem se corrigir. É o cérebro deles enviando a mensagem para não mudar de opinião, porque isso vai desgastar demais o cérebro. Entendeu? Eu não vejo como outra questão, a não ser essa. Não há outra explicação lógica. E isso é muito, muito perigoso. Isso é muito triste, quando principalmente um homem não consegue reconhecer as suas limitações, não consegue reconhecer os seus erros, e automaticamente não vai querer o quê? Mudar. E isso é muito ruim para um caráter de um homem, principalmente. Pega muito mal, principalmente para os homens. Se você sabe que eu sou inteligente, por que não presta atenção no que eu estou falando e segue os elementos? Eu forneço os elementos, por que não seguem? Por que não estudam? É fácil botar um carimbo em mim, teórico disso, teórico daquilo, é isso, é aquilo, um monte de coisa. Mas refutar que é bom não refutam. Vai buscar o que eu estou falando, estuda, vai no meu canal do Hubble, vai no canal do Odyssey, tenta refutar aqueles vídeos, faz o dever de casa, mas não, simplesmente tacam um rótulo, colam no seu para-choque uma placa e dane-se o resto. A verdade não importa mais, pessoal, e sim a conveniência. Esse é o sintoma do nosso século, dessa sociedade vendida que vivemos. E eu digo mais uma vez, para você tomar cuidado, principalmente com os tidos Red Pill, com os tidos que estão lutando contra o sistema, que estão a favor da liberdade. Muito cuidado, porque a fase está aguda. A Matrix não vai usar mais aqueles carinhas, aquelas peças velhas, né? Aquelas figurinhas carimbadas, não. Progressistas, não, isso aí você já está sabendo quem é quem. Vai usar esses aí, ó. Os tidos aí, que é liberdade, é de direita, é pró isso, pró aquilo, que nada. Vai ver na prática. Vai ver quando confronta com esse sistema agudo que aí está. Eles clamam por o quê? Adaptação e rendição. Adaptação e rendição. E eu digo não à adaptação. Eu digo não à rendição. Jamais podemos nos render. Jamais, intelectualmente, fisicamente, jamais, espiritualmente que seja. Jamais poderemos nos render. Isso é uma questão séria demais. E o pior tipo de homem é esse tipinho aí, ó, que aparece aí, ó. Você vê que o cara sabe da verdade, mas se segura para proteger seu canalzinho, proteger o seu AdSense. Você tá cansado não desses caras, não? Te tirar como otário? Eles estão te tirando como otário, você que é seguidor desses caras. Estão te tirando como otário, porque eles querem só fazer mais um videozinho para contar lá no AdSense no final do mês. Para contar mais alguns dólares para fechar o AdSense no final do mês. Deixa de ser otário na mão desses caras. Deixa de seguir essas bolhazinhas de lambeção. Siga apenas os fatos, que você vai se tornar irrefutável. Assim como eu. Irrefutável, sim senhor. Nos assuntos que eu abordo eu sou irrefutável. Eu desafio qualquer Zé Ruela aí. Eu sou irrefutável em história e geopolítica. Eu desafio qualquer um aí. Agora, reconhecer que eu sou inteligente, para depois me pichar de qualquer merda, que você vê que é a típica opinião de tiozão da fila do banco, isso já chega a demonstrar o desespero, a não aceitação da realidade. Até quando isso aí, pessoal?
Estão debochando da sua cara. Ó, ele é inteligente, mas só fala a teoria da conspiração. Ó, mas se rendeu a teoria da conspiração. Mas não refutam o que é. Não propõem algo que vai desabar aquela teoria da conspiração. Não propõem soluções ao que eu estou falando. Ora, o que o cara tinha que pensar? Porra, se ele é inteligente, eu vou averiguar o que ele está passando. Eu vou estudar aqueles elementos. Ele fornece elementos. Principalmente lá nos meus canais do Hubble e do Odds. Link aqui na descrição. Por que não vão lá estudar aquelas inúmeras aulas que tem lá? Principalmente de história e geopolítica. Por que não vão estudar? Por que não dão um braço a torcer? Essas pessoas são perigosíssimas, pessoal. Esse tipo de pessoa é que você tem que se afastar. Aliás, vai ver que é por isso que são completamente solitários, né? Não é porque eles se declararam misantropos ou nihilistas, não. Eles se depararam com a solidão porque as outras pessoas que se afastaram deles primeiro. Não foram eles que se afastaram das pessoas. É o efeito Tostines. Mas por que será que isso aconteceu? É isso que você tem que analisar. E eles, em relação à análise, negação. Não querem saber da verdade. Só querem saber da conveniência e aquilo que vai atingir os seus objetivos pessoais, meramente pessoais. Que é monetizar canal, receber AdSense e tocando a vidinha deles, enrolando vocês. Se você quer alguém que não enrole vocês, não empurre com a barriga e fale a real, é só o CVC, não tem outro. Essa é a realidade. Estamos à disposição para qualquer tipo de debate e acareação. É só chamar que eu vou a qualquer lugar. É só convidar. Meu e-mail, meu WhatsApp, tá tudo aqui embaixo na descrição. Não gostou? Me chama para um debate aí, para ver se você aprende alguma coisa com a aula que eu vou te dar. Fica aí a proposta. Vai correr? Então seja humilde. Reconheça que você não entende do que você está falando. E estude os nossos materiais. Principalmente o que eu posto no Hubble e no Odds. Fica aí o desafio. Agora, que é um absurdo reconhece que você tem inteligência e ao mesmo tempo te chama de analfabeto funcional ou de teórico da conspiração. Isso é apenas a não aceitação da realidade. Puramente isso. Fica aí mais uma dica, gente. Abra o teu olho porque a gente está numa fase muito aguda, muito perigosa, hein? Muito cuidado. Tá todo mundo tirando o corpinho fora. Você não tá percebendo isso não? Todo mundo olhando pro próprio cu.